Salve, salve, alunos dos oitavos A e B, tudo bem, né, pessoal? Pessoal, nós vamos aqui entrar no conteúdo de termos essenciais da oração, né? Que fala especificamente sobre sujeito e predicado. Tanto o sujeito quanto o predicado são termos essenciais da oração, né? Um não vive sem o outro, ok? E assim, Juliana, quem é sujeito, quem é predicado, o que é isso, o que é aquilo outro, né? Pois bem, pessoal, sujeito é de quem se fala dentro de uma oração. E predicado é tudo aquilo que é falado sobre o sujeito. A alimentação da girafa consiste de plantas. Nós estamos falando aqui sobre quem, né? Nós estamos falando sobre a alimentação da girafa, não é isso? Então, a alimentação da girafa é quem, né? E o que é que está sendo falado sobre o sujeito, que é a alimentação da girafa? Que consiste de plantas, né? O quê? É isso? Então, quem? No caso aqui é o sujeito, é isso? E o que? É o predicado. Percebe-se que, né, a ordem que nós temos aqui, nós temos sujeito mais predicado, que é igual a ordem direta. Não é isso? A próxima. Os meus filhos são talentosos. Estamos falando sobre quem? Né? Quem? Estamos falando sobre quem? Né? Os meus filhos, não é isso? Então, os meus filhos é o sujeito, né? O que está sendo falado sobre os meus filhos, né? O quê? Né? Que são talentosos. É isso? Isso aqui é o predicado. É isso? Então, a alimentação da girafa consiste de plantas, sujeito à alimentação da girafa, e o que está sendo falado sobre esta alimentação consiste de plantas é o predicado, né? Nós temos a ordem indireta, sujeito primeiro, depois o predicado, né? Os meus filhos são talentosos, estamos falando sobre os meus filhos, não é isso? E o que está sendo falado sobre eles são talentosos, que é o predicado. Aqui nós temos também sujeito mais, não é isso? Sujeito mais predicado, que dá igual também a ordem direta. É isso? Então, pessoal, quando a ordem é direta, sempre nós vamos ter sujeito, depois o predicado. Ok? E a ordem inversa? A ordem inversa seria predicado primeiro e depois sujeito. As girafas vivem em bandos de até 20 animais. Vivem em bandos de até 20 animais as girafas. Nessa primeira frase, as girafas vivem em bandos de até 20 animais. Nós estamos falando sobre quem? As girafas. Não é isso? Então, elas são o sujeito. O que está sendo falado sobre as girafas? Vivem em bandos de até 20 animais. O que está sendo falado é o predicado, não é isso? Então, aqui a ordem é direta, né? Sujeito mais predicado, né? Ordem direta. Atenção à segunda frase. Vivem em bandos de até 20 animais as girafas. Aqui aparece primeiro o quê? Vivem em bandos de até 20 animais, é isso? O quê? Vivem em bandos de até 20 animais, né? É verdade? E quem? As girafas vem só depois. É isso? Primeiro vem o quê? O predicado. Depois vem o sujeito. Quando isso acontece, nós temos o quê? Ordem
ordem inversa. Ordem direta é sujeito mais predicado. Ordem inversa, predicado mais sujeito. Ok? E a classificação do sujeito? Vamos recapitular. Ele poderá ser simples quando apresenta um único núcleo, né? O garoto perdeu o ônibus. Quem perdeu o ônibus? O garoto, né? Só temos um núcleo aqui, que é garoto, né? Poderá ser composto quando apresenta 2 ou mais núcleos. Maria Rita e José são muito amigos. Estamos falando sobre quem? Estamos falando sobre Maria Rita e José, né? Sujeito composto. Quem são os núcleos aí? Apenas Maria Rita e José, né? Oculto. Ocorre quando não está presente na oração, mas poderá ser identificado, né? Devemos respeito aos mais velhos, né? Quem deve respeito aos mais velhos? Aqui não tem nada, mas eu sei que são nós, é isso? Devido à desinência aqui do verbo dever, né? A terminação é o nós. Quando o sujeito é oculto, não aparece, não se tem o quê? Núcleo do sujeito. E o indeterminado ocorre quando não está presente na oração e nem poderá ser identificado. Bateram no portão. Quem bateu no portão? Não sabe. Pode ter sido eles, como podem ter sido elas, não é isso? Chamou você lá fora. Quem chamou você lá fora? Aparece aqui o quem? Não. Pode ter sido ele ou ela, né? Quando o sujeito não está na oração e nem pode ser identificado, e quando a resposta forem eles ou elas, o sujeito é indeterminado. Chamou você lá fora. Quem chamou você lá fora? Ele ou ela. Você não sabe determinar se foi eles ou elas. Você não sabe dizer, afirmar se foi ele ou ela. Quando isso acontecer, o sujeito é o quê? O sujeito é oculto. Aí, pessoal, eu botei aqui embaixo. Toda vida que o sujeito não aparecer na oração, na frase, nem no período, mas através da desinência do verbo, você souber identificar e a resposta der eu, tu, nós ou vós, o sujeito será oculto. Toda vida que o sujeito não aparecer na frase, na oração, no período, e você fizer a pergunta para o verbo e a resposta der ele ou ela, eles ou elas, o sujeito será o quê? Indeterminado. Isso? Eu posso dizer assim: bebi, né? Bebi café cedo. Quem é o verbo aqui? Bebi. Quem bebeu café cedo? Não tem nada aqui, né? Não tem nada aqui. Mas dá para identificar? Dá. Quem foi que bebeu café cedo? Eu. Eu bebi. Então é eu. Aqui, ó. Eu consigo identificar. Então o sujeito é o quê? Oculto. Ok? Beleza? Certo? Ok? E se fosse a pergunta? Compraram camarão. Quem foi que comprou camarão? Não tem nada, né? Pela desinência do verbo, sabe que pode ter sido eles ou elas. Quando isso acontece, eles ou elas, o sujeito é o quê? O sujeito é indeterminado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Um abraço, ok? E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.